Oi, Eliane, boa noite. É o Sérgio Kowalski. Você está me ouvindo bem? Ô, doutor Sérgio, prazer, boa noite. É o meu vídeo aqui. Oi, Eliane, você está me escutando bem? Sim, estou, obrigada, boa noite. Acho que você está muda, não sei. Não, ela está falando, doutor Sérgio. Acho que você estava muda, não sei se quer falar outra vez, por favor, só para ver se eu estou te ouvindo. Eu estou falando agora, vocês estão me ouvindo? Eu não estou te escutando, não sei se é o meu problema aqui. A Ana disse que sim. Talvez seja o meu... Vou perguntar, Celso, desculpa, eu vou ver, o Celso é professor de informática, nosso apoio da informática. Ô, Celso, você sabe se tem algum problema com o meu áudio, talvez, que eu não estou ouvindo a doutora Eliane? Oi, Celso. Oi, Sérgio. Oi. Todo mundo está te escutando e a doutora Eliane também? Só... Eu aqui não estou ouvindo ela. Eu vou tentar tirar o headphone, vamos ver. Eu vou falar com ela só um pouquinho. Eliane, você pode falar um pouquinho, por favor? Eu não sei se talvez seja o earphone aqui. Testando. Boa noite. Escutando, eu não sei. Celso, eu não estou ouvindo ela, já tirei o headphone, deixa eu ver. O que pode ser? Mas o senhor ouve o Celso? Agora eu estou ouvindo, agora eu estou escutando bem. Tá. Deve ter sido algum, sei lá, algum problema aí inesperado. Deixa eu só voltar aqui. Então, boa noite a todos. A gente está fazendo esse ciclo de palestras, né, de Covid-19. Hoje a gente tem o prazer de ter a doutora Eliane Matos dos Santos, que já desde agora eu agradeço, doutora Eliane, por ter aceitado o convite. Um prazer enorme estar com você aqui para a gente conversar. A gente vai falar sobre estudos clínicos em vacinas Covid-19. E então, todas as quintas-feiras a gente faz esses encontros, é uma iniciativa da Universidade Federal do Paraná e Biomanguinhos Fiocruz. Então, a gente tem feito sempre 1 hora, das 7 às 8 horas, eventualmente passa-se alguns minutos, né? Eliane, então, mais uma vez, muito obrigado. Você tem o tempo que você desejar para fazer a sua apresentação. Depois, sempre a gente abre para o chat aí para as pessoas conversarem, debates, comentários, né? E aí, peço a gentileza de você mesmo se apresentar daí, tá bom? Obrigado, boa noite. Boa noite, doutor Sérgio. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal do Paraná, o Projeto ECO, pela oportunidade. Agradecer a Biomanguinhos, agradecer ao doutor Sérgio, agradecer a minha coordenadora, a doutora Maria de Lourdes, agradecer a Ana Guerreiro, agradecer minha colega da assessoria, junto com a doutora Amanda e a doutora Carla, que estão organizando em Biomanguinhos, ajudando a doutora Maria de Lourdes. E dar boa noite a todos os que estão aí do outro lado. Então, vou começar o compartilhamento da minha tela. Enquanto eu começo aqui o compartilhamento, eu sou pediatra, sou médica pediatra, me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Espera aí que eu... Vocês estão vendo? Tá. Eu me formei na UFRJ, depois eu fiz residência de pediatria, depois fiz residência de infectologia pediátrica, fiz mestrado e doutorado em saúde pública na ENSP Fiocruz, e é um prazer, trabalho em Biomanguinhos desde 2005, com vacinas, com estudos clínicos. Então, é um prazer poder falar sobre estudos clínicos em vacinas COVID.
Eu não lembrava que hoje é o Dia Internacional da Pesquisa Clínica, dia 20 de maio, então me sinto honrada em poder falar sobre estudos clínicos no dia que se comemora o Dia Internacional da Pesquisa Clínica. E aí, por essa imagem, vocês podem ver que pesquisa clínica não é só a pesquisa no centro de pesquisa, nós temos os laboratórios que fazem as análises, que também participam da pesquisa clínica, nós temos os monitores, nós temos os líderes médicos científicos, nós temos os participantes de pesquisa, né? Fazer um agradecimento também aos participantes de pesquisa, que sem eles nós não teríamos pesquisa clínica, e todo um grupo, uma equipe que participa das pesquisas clínicas. Então, o que é a pesquisa clínica? Pesquisa clínica são estudos em seres humanos. Esses participantes dos estudos, eles são voluntários, eles assinam um termo de consentimento livre e esclarecido para participar. Esses estudos clínicos, eles acontecem após os estudos pré-clínicos, que são os testes in vitro, testes em animais, e eles também ocorrem antes do registro do medicamento, do registro da vacina. A pesquisa clínica ela acontece em fases. Então, de um modo simples, essas fases, fase 1, fase 2, fase 3, eventualmente nós podemos ter fase 1/2, fase 2/3. Essas fases acontecem de uma forma subsequente, né? Acontece a fase 1, depois a 2 e a 3, e a diferença entre elas é que ela vai aumentando o número de participantes, aumenta a complexidade, aumenta a logística também, você vai precisando também de mais recursos financeiros, recursos humanos, e a diferença também é o objetivo de cada fase. Geralmente, na fase 1, é avaliada a segurança da vacina, por isso que são poucos voluntários que participam, poucos participantes no fase 1. Depois vem a fase 2, que aumenta o número de participantes. Você ainda continua estudando a segurança da sua vacina, mas você já começa a estudar a dose, avaliar qual é a dose ideal, o esquema de imunização. E na fase 3, você pode avaliar, continua estudando segurança da vacina, é um número muito maior de participantes, e você começa a avaliar também, o objetivo principal geralmente é a eficácia, e se você tem um correlato de soroproteção, se você tem um marcador sorológico que garanta que a pessoa vacinada está imunizada, está soroprotegida, você substitui os estudos clássicos de eficácia, que eu vou falar daqui a pouco, por estudos de imunogenicidade. A vantagem dos estudos de imunogenicidade é que você consegue fazer uma avaliação da eficácia, né? Você tem um correlato de eficácia através da imunogenicidade e você consegue ter um número de participantes muito menor do que os estudos clássicos de eficácia. Gostaria de comentar que essas fases, os estudos clínicos, eles ocorrem após a aprovação ética e regulatória do protocolo da sua pesquisa, do protocolo de pesquisa clínica, e antes de cada fase, você elabora o protocolo e submete ao Comitê de Ética e à Anvisa, para a anuência da Anvisa para começar o seu estudo clínico, e após cada fase, você submete o relatório final do estudo para apreciação ética e regulatória. Então, a cada fase você tem, tanto antes da fase quanto ao término da fase, você tem a participação dos CEPs e da Anvisa avaliando o seu estudo clínico. E aí, quando acaba a fase 3, você submete, se tudo der certo, você submete o resultado final, faz um dossiê completo de toda a documentação do estudo clínico para registrar o produto na Agência Regulatória Nacional, que a nossa agência é a Anvisa. Esse é uma trajetória, né, desde a descoberta do novo medicamento, da nova droga, até a aprovação regulatória, e vocês podem observar que essa trajetória ela tem um formato de um funil, exatamente porque no pré-clínico são propostas várias moléculas, propostas novos medicamentos, novas vacinas, nós estamos falando de vacinas, mas à medida que as fases vão passando, vão evoluindo, vão progredindo,
para a fase seguinte, ficam algumas reprovadas pelo meio do caminho, elas não conseguem avançar, exatamente porque elas não conseguem provar a segurança, ou não conseguem provar algum indicativo de eficácia. Então, poucas chegam no final e são registradas de fato. E queria também comentar que essa trajetória tradicional, da descoberta da molécula até o registro, ela dura em média 10 a 20 anos, então é um longo percurso, um longo caminho para se chegar realmente, de fato, a nós termos uma vacina registrada para uso na população. Esse retângulo de cima é a via tradicional de desenvolvimento de uma vacina, com as fases que eu já comentei, o pré-clínico e as fases seguintes, as fases do estudo clínico, até a aprovação regulatória. E nós temos o cenário de desenvolvimento acelerado, que foi o que nós tivemos agora na pandemia. Imagina se, diante de uma emergência sanitária global, nós tivéssemos que esperar 10 a 20 anos para ter uma vacina para a Covid-19. Então, nós tivemos que fazer uma adaptação nessa trajetória. Então, em menos de um ano, nós tínhamos uma vacina para a Covid-19 aprovada, e isso porque nós conseguimos fazer uma avaliação com um paralelismo de fases, inclusive de produção de lotes. Existe todo um critério muito rigoroso para a aprovação dos lotes de qualquer vacina. Então, esses lotes passam também por vários testes, os lotes que são formulados em escala industrial. Então, esses lotes também não esperaram todo o ensaio clínico terminar para serem produzidos. Isso representa um risco financeiro muito grande, mas diante do cenário que nós estávamos de pandemia global da Covid-19, né, nós tínhamos que fazer assim para poder chegar até uma vacina para registro e uso na população. Lembrar que nós não deixamos de ter também avaliação ética e regulatória em todas as fases e só progredimos para a fase seguinte, para a fase subsequente, com avaliação ética e regulatória. Então, você tem uma proposta de uma vacina, como é que é o roteiro, o planejamento de um estudo clínico de vacina COVID? Então, lá no início da pandemia, a OMS publicou o que nós chamamos de TPP, que é uma sigla em inglês, que significa o perfil do produto-alvo, e aí o produto-alvo era uma vacina para a Covid-19, foi publicado para a OMS, esse documento está disponível na internet. Você tem tanto as características para o cenário surto e para o cenário para a administração da vacina COVID na rotina. Então, esse documento da OMS, ele fala da indicação para uso pessoas com risco de adoecer da Covid-19, de preferência uma vacina sem nenhuma contraindicação, que pudesse ser utilizada em todas as faixas etárias, com um perfil de segurança favorável, benefício em relação ao risco. Os desfechos de clínicos de doença, porque nós não temos ainda, na verdade, um correlato definido de soroproteção para a Covid-19, de preferência com uma dose, isso facilita a logística, facilita a administração em campanhas, você retornar, você garantir que a pessoa que tomou a primeira dose vai retornar para a segunda dose, é um desafio, com uma duração de proteção de pelo menos 1 ano, uma via de administração de preferência não parenteral. Nós sabemos que algumas pessoas têm medo de agulha, têm medo de injeção. A estabilidade, pensar que nós estávamos diante de uma pandemia, então existe no continente africano alguns países que têm um gargalo, a rede de frio é um gargalo, você ter uma cadeia de frio para armazenamento da vacina pode ser um complicador. Então, de preferência, vacinas que não precisassem serem conservadas em geladeira, em freezer, sem coadministração, apresentação multidose, facilita também em campanhas você ter apresentações multidoses, e lembrar também da guarda da cadeia de frio, você ter vários frascos, uma dose por frasco, ocupa muito mais espaço do que você ter várias doses num frasco único. Vacina registrada, pré-qualificada para a OMS, eu acho que a gente vai caminhar para isso, para a exportação de algumas vacinas, já estão sendo exportadas, e, de preferência, claro, com acesso amplo, pensar no acesso equitativo, que todas as pessoas do mundo tivessem acesso a uma vacina para a Covid. Então, isso foi desenhado lá no início pela OMS e publicado.
E aí você começa o roteiro, o planejamento do seu estudo clínico. Qual a pergunta do seu estudo clínico? Você vai estudar segurança? Você vai estudar eficácia? Qual vai ser a fase do seu estudo? Fase 1, fase... Tem alguma coisa errada nesse negócio, porque o do Antônio é assim, não? Boa, obrigada. Eu acho que alguém deixou esse que o microfone é aberto. Você tem a possibilidade de você ter... começar a desenhar o seu protocolo do estudo clínico. Então, você tem as resoluções da Anvisa, as resoluções da OMS, a resolução, essas resoluções estão publicadas também. As pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouco sobre as resoluções, elas estão disponíveis. Existe um guia da OMS que foi publicado só para avaliação da vacina Covid-19. E aí você começa a desenhar o seu estudo clínico. Vai ser um estudo clínico de eficácia, vai ser um estudo clínico randomizado, controlado, que são os estudos clínicos com um desenho considerado ideal para avaliação de eficácia de uma vacina. Quais são os objetivos do seu estudo? Então, é avaliar a eficácia da vacina, os desfechos. O desfecho vai ser clínico. Como eu falei, as pessoas que tomaram a vacina, você vai acompanhar em relação às que não tomaram, quem vai adoecer de Covid, qual vai ser a sua população do estudo, 18 a 80 anos, 18 a 90 anos, vai incluir idosos, quem vai ficar de fora do estudo, e você elabora o seu protocolo de pesquisa clínica, vê recursos financeiros, recursos humanos. Esses estudos, por serem estudos de eficácia, eles tiveram um tamanho amostral muito grande. Lembrando que os protocolos de pesquisa contam com uma equipe multidisciplinar na elaboração, você precisa de estatísticos que vão te ajudar com o cálculo do tamanho amostral. E foram estudos muito custosos, que precisaram tiveram um orçamento, foram muito caros, exatamente porque foram estudos com tamanho amostral muito grande. E você faz as suas parcerias e contacta os seus centros de pesquisa para participar, apresentar o seu protocolo e participar do seu estudo clínico. Então, aqui eu vou falar um pouquinho do desenho que nós tivemos nesses estudos de eficácia das vacinas para a Covid. Então, você tem aqui nesse primeiro retângulo os participantes que foram incluídos no estudo clínico. Então, eles foram randomizados é um sorteio que acontece. Então, você tem as pessoas que vão participar do grupo que vai tomar a vacina em investigação e você tem as pessoas que vão participar do seu grupo controle. Os estudos utilizaram placebo para fazer esse controle, alguns utilizaram outras vacinas, como a vacina para meningite, por exemplo, mas para fins de Covid não deixa de ser placebo. E aí você faz o acompanhamento dessas duas coortes, a coorte vacinada com a vacina em investigação e a coorte vacinada com o seu controle, né? Seja placebo, seja uma outra vacina para outros fins. E aí você acompanha e vê quem vai adoecer de Covid no grupo vacinado, com a sua vacina que está em teste para Covid, e quem vai adoecer no grupo que tomou a vacina, que tomou o placebo. E aí você vai comparar as taxas de incidência, vai fazer a razão das taxas, e com isso você vai chegar à sua eficácia da vacina. Esses estudos de preferência, eles foram duplos cegos, tanto o investigador, né, que está o médico, o laboratório, não sabiam, não sabem o participante se ele tomou a vacina em investigação ou o placebo, e o participante também não sabe se ele tomou a vacina ou o placebo. Também é chamado de duplo mascaramento. E qual a importância disso? Você consegue eliminar um pouco, diminuir o viés, por exemplo, do participante, ele relatar, né, mais eventos adversos, porque ele pode ter achado que tomou, se ele souber que tomou a vacina em investigação, não, eu tive sim, eu tive muito evento adverso, porque eu sei que eu tomei a vacina que está em investigação. Então, essa tentativa de você fazer esse duplo cegamento, né, e do lado do médico, do lado do investigador também, ele pode perguntar de uma forma mais curiosa, assim, sabendo que se tomou a vacina, mas você não teve nada mesmo, valorizar mais ou valorizar menos, sabendo o grupo que o participante
caiu, né, que a gente fala, em que grupo foi sorteado. Então, nós fazemos esse duplo mascaramento, duplo cegamento, exatamente para diminuir esse viés de interpretação, de avaliação, de análise, de relato. E nós tivemos uma mobilização, uma articulação de Comitê de Ética em Pesquisa, de CONEP, de Anvisa, tudo com o objetivo de tentar reduzir o prazo, a demora de nós termos uma vacina. Nós precisávamos de uma vacina Covid o quanto antes. Então, os CEPs avaliaram os protocolos de pesquisa e a CONEP em caráter de urgência. Houve uma mobilização muito grande. As pessoas, eu não tenho dúvida que as pessoas viraram noites, viraram fim de semana para poder avaliar esses protocolos de uma forma muito rápida, inclusive a Anvisa se comprometeu com uma avaliação dos protocolos em até 72 horas. Para vocês terem uma ideia, a Anvisa, no período pré-pandemia, ela tinha até 180 dias, 6 meses, para dar resposta em relação à anuência de um ensaio clínico. Então, nós passamos aí de até 180 dias para 72 horas. Eu imagino quão as pessoas da Anvisa trabalharam para que isso acontecesse. E aí você tem um protocolo pronto, que tem já, você submete ao Comitê de Ética, você já submeteu à Anvisa, e você conta também com um Comitê Independente de Monitoramento de Dados, que é um grupo de expert, que eles não participam, não são do patrocinador, não são do centro de pesquisa, eles são independentes, é um comitê independente, que ele vai acompanhar todo o seu ensaio clínico. E esse comitê, ele é consultado para poder avaliar os dados do seu estudo e falar, ok, pode seguir para a fase seguinte, pode incluir mais tantos participantes. Então, esse comitê é muito importante, que ele não tem conflito de interesse, ele é um comitê independente, e composto por expert em vacinas, em reatogenicidade, em farmacovigilância. Então, isso tudo é com o objetivo de ter ética, segurança do participante. Ele avalia também, tanto o Comitê de Ética, o CEP e a Anvisa, eles vão avaliar a ética, a Anvisa vai avaliar se a metodologia do seu estudo está adequada para aquele objetivo do seu estudo clínico, e também rigor científico e as boas práticas clínicas. Alguns protocolos estão publicados, isso não é novidade da pandemia. No período pré-pandemia, nós já tínhamos a publicação de protocolos de estudos clínicos. O da AstraZeneca, eu vi ontem, é o protocolo que foi publicado, ele tem 110 páginas. Quem tiver curiosidade também, quiser conhecer um pouquinho mais de um protocolo inteiro de vacina de Covid, de estudos de eficácia, esses protocolos, eles foram publicados. Esse é um artigo que ele compara esses protocolos de pesquisa clínica em relação ao desfecho, em relação ao que foi esperado de sintomas para avaliar a Covid sintomática. Então, quem quiser se aprofundar um pouco, esses protocolos estão disponíveis, alguns foram publicados. Esse é um painel da OMS, que ele é atualizado semanalmente. Esse foi uma atualização do dia 14 de maio, da última sexta-feira. Geralmente, eles fazem atualização às sextas-feiras, e é para mostrar para vocês as vacinas que estão em desenvolvimento clínico no mundo para a Covid-19. Hoje, nós temos 100 vacinas em desenvolvimento. Então, apesar de nós termos vacinas já aprovadas, registradas em uso, nós temos 100 vacinas em desenvolvimento para a Covid-19 e 184 vacinas em estudo pré-clínico. E mostrando aqui as plataformas de vacinas, o maior percentual, 31%, são vacinas de subunidade proteica. Também do painel da OMS, em relação à via de administração, número de doses e o intervalo entre as doses, 64% das vacinas candidatas estão sendo desenvolvidas com 2 doses, apenas uma vacina com 3 doses, e a via de administração, apesar de estar no perfil do produto-alvo da OMS, de preferência não parenteral, nós temos apenas 2 vacinas que estão sendo estudadas por via oral, e dentre as vacinas injetáveis parenterais, nós temos 7 intranasal. Então, existem algumas vacinas sendo desenvolvidas também com outras vias de administração.
Ainda em relação aos ensaios clínicos, essa plataforma é uma plataforma internacional para registro de ensaio clínico, então vocês podem observar aqui 686 registros de estudos clínicos com vacinas, Covid-19, o filtro aqui foi Covid e vacinação, vacina e Covid-19. E por que tem 186 e na OMS tem 100? É porque aqui vão estar as vacinas também, os estudos de coorte, os estudos de reposicionamento de vacinas, porque eu fiz o filtro vacina e Covid-19. Então, por isso que tem esse quantitativo de 686. Não são só vacinas que estão em desenvolvimento, em ensaio clínico na fase de desenvolvimento. Esse site também, da London School, eu gosto sempre de falar dele, porque além dele ter o link para o registro da plataforma do clinicaltrials.gov, que é a plataforma internacional de registro de ensaios clínicos, a OMS também tem uma plataforma de registro. Ele traz, eu acho ele interessante que ele traz um link para acessar a publicação daquele ensaio clínico. Se já tem uma publicação, um paper, um artigo, ele vem com o link do artigo. Então, acho muito interessante, recomendo. E falando um pouquinho, né, depois, então, que você tem o registro, você faz o registro do seu ensaio clínico, que, na verdade, até acontece antes do CEP e da Anvisa. Você tem o resultado do seu estudo e você começa a interpretar esses resultados. Então, falando um pouquinho da eficácia das vacinas, que esses estudos para registro fizeram estudos de eficácia, quando nós falamos, por exemplo, de uma eficácia de 95% de uma vacina, não quer dizer, as pessoas pensam, de 100 pessoas vacinadas, 95 vão estar protegidas. Esse 95%, ele se refere a uma redução de risco, uma redução relativa de risco, que quer dizer, pensando se você tomou uma vacina que tem 95% de eficácia, você vai ter uma redução do risco em 95% de adoecer para a Covid. E eu sugiro, quem quiser ler um pouco mais sobre essa definição de eficácia de vacina, na página da ENSP, da Fiocruz, o professor Paulo Nadanovski, eu gostei muito desse texto que ele fez, ele foi publicado dia 7 de janeiro desse ano, então ele apresenta alguns cenários, taxa de ataque, transmissibilidade, e quem quiser, então, se aprofundar um pouco mais para entender o que de fato significa a eficácia da vacina, eu indico esse texto. E aí você termina o seu estudo clínico e você tem um compromisso. Você tem um compromisso com a comunidade científica, você tem um compromisso com a comunidade não científica. Então, nós precisamos ter esses dados publicados. Nós precisamos ter esses dados publicados, independente se eles tiveram bons resultados ou se eles não tiveram bons resultados, porque nós precisamos colaborar para que outros pesquisadores que estão vindo aí depois não possam repetir, se deu errado, repetir o mesmo erro. Então, nós já temos alguns estudos clínicos de fase 3 que já foram publicados. Então, também, quem quiser procurar, eu trouxe alguns exemplos de vacinas como a da AstraZeneca, da Sputnik, a da BioNTech, que publicaram seus resultados de estudos de fase 3. E depois que você publica, você pode pedir o registro Anvisa. Nós tivemos, nesse cenário de pandemia, o pedido de uso emergencial, mas nós já temos 2 vacinas aqui no Brasil, né, aprovadas pela Anvisa com registro sanitário, que eu sinalizei aqui, que é a vacina da AstraZeneca, Fiocruz, e a vacina da Pfizer. E mesmo com a aprovação dessas vacinas, eu mostrei lá na OMS, ainda tem 100 vacinas em desenvolvimento, e nós ainda estamos tendo estudos clínicos de vacinas. Esse, por exemplo, foi um anúncio que saiu no mês passado de uma nova vacina chinesa, e que ela vai incluir 22 mil voluntários, sendo que 12 mil aqui no Brasil. E aí começam as discussões, né, tendo já uma vacina aprovada, como é que vai ser a captação de voluntários, como é que vai ser essa relação
vacina, razão de alocação, vacina placebo, vai ser 1 para 1. Já começamos a discutir, a OMS já começou essas discussões das propostas aos estudos clássicos de eficácia, tendo vacinas aprovadas. Os CEPs também começaram já essa discussão em relação à ética de fazer estudos com placebo, já tendo uma vacina aprovada. Então, já existem algumas propostas, por exemplo, você fazer uma razão de alocação 3 para 1, que significaria você vacina 3 com a vacina em investigação para COVID, e você vacina 1 só com o placebo. E depois que você tem a vacina com o registro, você terminou tudo, acabou por aí? Não. Depois da fase 3, que você tem o registro, os estudos continuam e eles têm que continuar. Então, eu sinalizei aqui de vermelho que você vai começar a estudar a duração da imunidade, você vai estudar a dose, você vai estudar o seu esquema vacinal, se é preciso você mudar o esquema vacinal, o correlato de soroproteção, você vai começar os estudos de efetividade, que são estudos de vida real, e outros estudos que estão acontecendo, e que eu também já trago aqui para vocês algumas publicações já de estudos pós-registro. Então, nós temos aqui achados preliminares de vacinação em gestantes, que já foi publicado. Nós temos vacinação em massa, de estudos de efetividade também já sendo publicados, e também estudos em pacientes, na população que não é incluída nos estudos clínicos, como pacientes com câncer, também já sendo publicados. Nós estamos esperando acontecer o estudo Solidarity, a OMS fez um estudo Solidarity para tratamento da COVID, mas também tem um estudo Solidarity para vacina, que vai avaliar o que nós chamamos de head-to-head, uma vacina comparada cabeça a cabeça, uma vacina com a outra, que seria para avaliar a segurança e a efetividade das vacinas registradas para a COVID-19. A proposta é de um estudo multicêntrico internacional. Em relação aos estudos de efetividade, a OMS publicou um guia, 17 de março desse ano, com orientações de avaliação de estudos de efetividade. Então, esse guia, isso é só uma parte do guia, só para trazer para vocês que eles comentam que é a avaliação da efetividade, você vai avaliar no mundo real a performance das suas vacinas, considerando que o cenário de um estudo clínico é um cenário controlado, é um cenário que você acompanha o participante de pesquisa, você tem todo o monitoramento da sua rede de frio, o monitoramento de retorno do participante dentro daquele período previsto, e aí no mundo real você vai ter pessoas que, ao invés de tomar vacina no intervalo preconizado, vão se vacinar no intervalo maior, ao invés de você ter pessoas tomando 2 doses, eventualmente podem tomar alguma dose a mais, uma dose a menos, e aí você vai realmente acompanhar de fato o que acontece no mundo real. Avaliar também as variantes que estão surgindo. E a pesquisa clínica será a mesma? O que vai acontecer depois do cenário da pandemia? Será que vai mudar a pesquisa clínica? Na verdade, a pesquisa clínica já mudou durante a pandemia. Nós tivemos que adaptar, porque outros estudos estavam acontecendo durante a pandemia, esses estudos não podiam parar. Então, esse artigo fala um pouco sobre essas mudanças, e são mudanças que esse artigo fala, inclusive, da possibilidade de telemedicina, de avaliação de evento adverso, de monitoria à distância, monitoria remota, a possibilidade de você fazer exames de sangue próximo de casa, para o participante não ter que se deslocar, respeitando a orientação de distanciamento social, o TCLE por e-mail, o TCLE pelo celular, pelo WhatsApp, a avaliação também de reatogenicidade pelo telefone. A agência europeia fez uma publicação do manejo de ensaios clínicos durante a COVID-19, então ele fala também um pouco sobre essas possibilidades de adaptações no cenário pandemia. Então, ele até comenta de você fazer o delivery da medicação do seu estudo clínico para o participante não ter que se deslocar até o seu centro de pesquisa para buscar a medicação. Aí eu não estou nem falando de vacina, eu já estou falando um pouco de outros ensaios clínicos que usam medicamentos que não sejam vacinas.
E o reposicionamento de vacinas. Enquanto nós não tínhamos vacinas para a Covid-19, começaram alguns estudos clínicos de vacinas para outras indicações, como a vacina para BCG, que é para tuberculose em formas graves, a polioral, para ver se elas tinham algum impacto, tinham alguma eficácia para a Covid-19. Por enquanto, nós não temos nenhuma evidência científica de nenhuma vacina que tenha alguma eficácia para a Covid-19. Até o momento, não temos essa evidência. Então, eu já estou caminhando para o final. Essa foi uma historinha que eu contei num webinar no início da pandemia, que eu participei. Então, uma neta que vai avisar para o vozinho que ela ficou noiva. E aí, naquele cenário de pandemia, as pessoas realmente estavam tentando se adaptar a esse novo cenário de não poder abraçar, beijar, tocar. Algumas pessoas acharam algumas soluções de fazer aquele abraço através do plástico para abraçar a avó, os pais. E com a vacina, com o aumento da cobertura vacinal, nós estamos caminhando para esse cenário, que é as pessoas voltarem a ter uma vida mais próximo do anterior à pandemia, poder abraçar os seus familiares, os seus amigos. E isso tudo graças à ciência. Não, é isso, obrigada. E alguma questão, por favor, fiquem à vontade. Obrigado, doutora Eliane Santos, pela brilhante apresentação. Acho que foi muito esclarecedora. A gente teve uma ideia global, né, de tudo que está acontecendo, particularmente nesse período de pandemia. E a gente tem uma pergunta da Marcele. Ela pergunta, acho que é alguma coisa que você mesmo já tinha falado, se é possível fazer, né, um ensaio clínico sem um grupo placebo, considerando que a gente já tem algumas vacinas, né, que demonstraram a eficácia. E ela também perguntou onde encontrar os protocolos publicados também. Não sei se você pode passar depois aí em relação ao que você havia apresentado, né, a possibilidade de a gente ver os protocolos na íntegra, né, se poderia disponibilizar, por gentileza, depois daí o acesso a isso. São essas duas colocações da Marcele. Obrigado. Marcele, obrigada pelas perguntas. Em relação ao protocolo, eu posso... tenho meu e-mail no último slide, mas eu posso, inclusive, buscar os protocolos e te enviar para o seu e-mail. O meu e-mail é ematos, eu não sei se todos viram, ematos com um T só, @bio.fiocruz.br. Eu posso te enviar esses protocolos que foram publicados, estão disponíveis na internet, mas eu posso te enviar os protocolos sem problema algum. E em relação à sua pergunta, estão tendo algumas discussões, sim, com a possibilidade de nós termos estudos que não clássicos de eficácia, com a possibilidade de ter, de não ter mais o placebo, mas ainda está sendo discutido. Vai ter uma reunião com a OMS até o fim do mês, se eu não me engano, dia 26, que eu vou participar também, e que eu vi já a agenda, e o foco vai ser esse, as opções de estudos clínicos ao estudo clássico de eficácia usando o placebo. Então, obrigado, doutora Eliane. Se alguém mais tiver alguma pergunta, por gentileza, pode fazer diretamente ou botar no chat. Diversos elogios aí, doutora Eliane, a sua apresentação, que realmente foi muito bonita e esclarecedora. Então, se alguém mais tiver alguma pergunta, por favor. Eu queria... Tudo bom? Boa noite. Eliane, Lourdinha, aqui. A doutora Eliane colocou da possibilidade de a gente vir a ter um estudo pelo Solidarity. E eu queria saber da doutora Eliane, dado o tempo já que a OMS vem colocando a possibilidade desse estudo, o que é que a faz acreditar que esse estudo vai sair? Eli, com você.
Luiz, obrigada pelo comentário, pela pergunta. Hoje eu até estava fazendo mais uma preparação para trazer a apresentação para os senhores, e eu até busquei na internet se tinha alguma novidade. Até vi uma matéria do FDA, do FDA, que é a Agência Regulatória Americana, de março desse ano, fazendo uma publicação em mídia digital, falando que esse estudo ia acontecer em breve. Nós tivemos reunião com a OPAS, que nos garantiu que esse estudo ia acontecer. Nós sabemos que o cenário dos estudos de eficácia, os protocolos são diferentes, alguns protocolos tiveram algumas diferenças, então, exatamente, o Solidarity viria para poder fazer essa avaliação de uma forma de protocolo único, para poder avaliar essas vacinas dentro de um cenário de um protocolo único. Então, é um estudo que tem seus desafios, é um estudo difícil, mas nós acreditamos que ele vai trazer respostas importantes para a comunidade científica, global. Ótimo, obrigado, Eliane. Se mais alguém tiver alguma outra pergunta, por favor. Eliane, eu queria perguntar para você como é baseado, assim, eu não tenho experiência com vacina, ensaio clínico de vacina, é baseado uma eficácia, vamos dizer assim, razoável ou aceitável quando vocês desenham um ensaio clínico, né? Qual é um limiar que vocês considerem, a partir de que vocês chegam a esses valores, por favor? No produto-alvo, né, no perfil de produto-alvo da OMS, a OMS preconizou, fez como premissa para considerar uma vacina com uma eficácia acima de 50%. Então, isso foi determinado pela OMS. E quando nós desenhamos os estudos clínicos, nós levamos em consideração a taxa de incidência daquele momento da doença, e avaliamos a premissa, e aí tem o poder do tamanho amostral, o que você quer, qual o seu desfecho, o que você vai levar em consideração, e a estatística que faz o cálculo, o time de estatística, leva em consideração o que você vai considerar dessas premissas para fazer o cálculo do tamanho amostral e chegar ao seu objetivo, no caso, se for a eficácia, considerar essas premissas todas. Obrigado. Se mais alguém tiver alguma outra pergunta, por favor. Ô, Sérgio, eu acho que você está querendo desafiar o seguinte: a gente com 50% de eficácia vale a pena? Com 65% de eficácia de uma vacina, ou com 70%, ou com 95%? A Eliane pode aí comentar. Eu acho que 100% a gente não vai. Tem alguma com 100% de eficácia, Eliane? Não, claro que a gente não tem, né? A gente gostaria de ter o de melhor eficácia, 95%, 90%. Agora, isso também vai depender de tudo que ela falou, e vai depender da gravidade da doença, do quadro epidemiológico, entende? Um quadro epidemiológico desafiante como é esse do Covid, né? Se me der uma eficácia de 50% aqui, 50% ali, junta todo mundo, outro dá 70%, outro dá 90%. Eu acho que é isso, né, Eliane? É isso, depende da taxa de ataque, depende da transmissibilidade do vírus, é isso aí. É melhor a gente ter alguma coisa do que não ter nada. Não, com certeza. Não, na verdade, era mais curiosidade, assim, Lurdinha, porque eu tenho alguma experiência quando se trata com droga ou com alguma outra intervenção, né, o tamanho do efeito, né, que você espera, que você propõe a priori, mas justamente a minha dúvida era essa, né, diante de uma doença nova, né, com
com essas características, assim, né, como que foi estabelecido esse valor. Mas, óbvio, claro, assim, eu agradeço aí a tua participação, Lurdinha e Eliane, também para esclarecer, para a gente ver que tem algumas, né, que tem aí aparecido, pelo menos eu não vi, assim, oficialmente, mas 90 e poucos % de eficácia, aliás, de eficácia, né? Não sei se efetividade mesmo a gente já tem algum outro valor, assim, que possa, né, mostrar a vida real mesmo, né, considerando todas as variantes e essa dificuldade toda, né, que a gente vê se droga, a gente já tem dificuldade em vida real, vacina com aglomeração, né, com populações diferentes, né, tudo isso eu acho que é uma complexidade enorme, né, para você avaliar, mas parabéns pela tua apresentação e pelas respostas. Obrigada. Então, se mais alguém tiver algum comentário. Eliane, assim, em relação ao Brasil, assim, o que você poderia dizer alguma coisa assim do movimento de Brasil, como é que está, assim, como que está se desenvolvendo, assim, né, a atividade pré-clínica, clínica, o que a gente tem, assim, como se não tivesse nenhum dado preciso, algum comentário, assim, né, do que a gente está procurando fazer, quais são o pipeline, aí, vamos dizer, das novas e potenciais vacinas. Existem algumas propostas que algumas empresas continuam desenvolvendo vacinas para a Covid. Eu acho que nós vamos entrar aí numa fase de vacinas de segunda geração, terceira geração, com melhorias que vão ser necessárias, visando a redução de reatogenicidade, visando talvez uma eficácia melhor, até avaliando o perfil dessas vacinas diante das variantes que estão surgindo. Então, eu acho que mesmo que tenham vacinas sendo desenvolvidas agora para a Covid, vacinas novas, e continuam tendo propostas, existem vacinas que já foram registradas e que nós vamos ter que agora começar a trabalhar na melhoria dessas vacinas que foram registradas, porque nós não sabemos como é que vai ficar o caminho da Covid daqui em diante. Nós vamos ter um cenário como o cenário da gripe, que nós vamos precisar de vacina todo ano. Então, nós estamos nos preparando já para esse cenário que nós não sabemos, mas nós temos que nos preparar. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, dúvidas? A Amanda está hoje por aí? Não, a Amanda é a nossa hors concours. Sérgio, eu já procurei a Amanda aqui, estou sentindo falta da Amanda. Amanda, Eliane, a Amanda bota umas 10 perguntas, parece que ela veio para cá com pergunta. A Carla está aí, mas a Amanda hoje não está aí. Eliane, eu queria te perguntar uma outra coisa, até aproveitando que a Lurdinha está aí, quando a gente estava pensando em estabelecer, né, o currículo desse programa que a gente está fazendo agora, uma das coisas que preocupou bastante foi farmacovigilância, né? A gente vê como que a gente vai monitorar os efeitos adversos e eu vejo assim, isso com uma dificuldade enorme, né? Você considerando a população e comorbidades e medicação também em uso, né? Como é que está funcionando isso assim na prática? Se tem alguma ideia, algum comentário, alguma coisa que você possa passar? Porque eu imagino assim, quando você pensa em ensaio clínico, aquele desenho perfeito, tudo rodando certinho e, como você falou, vai até o centro de pesquisa e agora você evita deslocamento e já está pensando até em distribuir, em fazer entrega, né, da intervenção domiciliar. Então, toda essa mudança que teve no cenário, né, em relação à farmacovigilância, assim, vocês observaram alguma coisa? Tem alguma coisa diferente? Olha, eu vou passar a pergunta até para a Lurdinha, que ela tem se reunido com o time de farmacovigilância, que está sob a coordenação dela. Eu sei que o volume de notificação está enorme, mas eu vou passar para a Lurdinha, só vou fazer um comentário em relação à sua pergunta dos estudos, que nós estamos também com iniciativas não só de desenvolvimento de novas vacinas, mas também de estudos para conhecer a coadministração, estudos de intercambiabilidade,
Então, os estudos agora também do pós-registro se fazem necessário porque nós precisamos conhecer esses outros cenários que vão acontecer, né? Mas, Nurdinha, a farmacovigilância está contigo. Obrigado. Eu acho que não querem nem que eu falasse, viu? Porque começou a falhar aqui, mas eu vou. Sua conexão com a internet está instável. Assim, gente, quando você faz, né, um estudo clínico, você tem um N, aquele N determinado, você tem tudo arrumadinho, você tem tudo juntinho, depois você vai para a vida real. E aí, na vida real, são milhares de pessoas e tal. O que é que eu posso te dizer? Olhando esse país enorme, como é que ele é, com a extensão enorme que ele tem, eu posso te dizer que o país sabe o que é evento adverso. Existe a vigilância de um evento adverso. Existe a farmacovigilância. Se você me perguntar se é o ideal, maravilhoso, não. A gente tem um Acre, que não estou dizendo que o Acre seja ruim, mas eu estou dizendo que a gente tem que ter uma visão da diversidade que tem esse país. Então, você tem uma farmacovigilância numa capital que é diferente de uma farmacovigilância lá no interior. Mas o país como um todo, ele desde 1999, que ele tem um sistema de vigilância de eventos adversos, né? Então, hoje, as salas de vacina, elas sabem, e existe já o conceito de que a vacina pode dar uma reação. Agora, que tipo de reação é esta? Uma reação mais leve, uma dor, uma febrícula, depende. E existem as reações mais graves, né? Eu posso te dizer que nós temos um saque, que a gente recebe as notificações no saque, tem o ESUS notifica, tem o Vigimed, então tem vários canais para serem notificados pelos profissionais de saúde, que eles podem acessar o Vigimed e notificar qualquer evento adverso, e tem as salas de vacina, que as pessoas que tomam a vacina tendo algum problema, sentindo-se mal, devem notificar. E tem o saque, que eu não sei o número, mas da Debi Manguinhos, onde também as pessoas podem notificar. Tem o saque do Butantan, porque podem notificar. As bulas, elas colocam quais são os eventos mais comuns. Por exemplo, hoje, quando eu chegava dos meus exercícios, o meu porteiro aqui, ele fez o uso da vacina, e quando eu passei há uns dias atrás, ele, doutora, é uma dor de cabeça, eu tô me sentindo mal, estou com fadiga. Como eu já sei que são sintomas previstos em bula, ou seja, quando se fez o estudo clínico, se verificou que aqueles eventos poderiam ocorrer, até com o percentual que poderia ocorrer. Então, eu disse, olha, fica tranquilo, vamos notificar, mas você tem aí 2 dias, no máximo 3 dias, você vai estar bem. Hoje, antes, quando eu cheguei aqui, olhei, e aí, fulano, como é que está você? Ah, estou ótimo, eu não tenho nada. Aí eu disse, a sua cara de quem não tem nada, você está ótimo. Então, é isso que a gente precisa dizer. Hoje, no país, essa doença mata, é preciso que a gente tome a vacina. O que a gente pode fazer, gente, é vacinar, vacinar, vacinar. Eu estou com a esperança muito grande que aqui no Rio de Janeiro, pelo que eu estou ouvindo, até outubro, a gente chegue até a população de 18 anos. Lembrando que os estudos clínicos foram feitos a partir de 18 anos. Então, eu estou com a esperança muito grande que a gente chegue até 18 anos vacinando toda a nossa população. Eu só queria pegar, Eli, um gancho para dizer o seguinte: estamos com uma outra vacina que precisamos tomar, a vacina contra a influenza.
né? Deixando 14 dias entre a vacina Covid e a vacina de influenza, um intervalo de 14 dias, é preciso que a gente se vacine. Eli, está com você. Eliane já foi responsável pela vigilância de eventos adversos lá nas clínicas em Biomanguinhos. Obrigado, Lulinha, obrigado pelo esclarecimento, acho que é importante a gente saber isso, né? E, claro, a atitude agora é essa, vacinar, mas a gente conhecer, divulgar, né, esses canais. Então, Eliane, tem uma pergunta aqui da Marcele, obrigado, Marcele, também, você, a gente está sem a Amanda Marques, mas você, Marcele, está substituindo bem aí a Amanda, obrigado pela tua participação. Então, ela pergunta, para as novas vacinas que estão sendo desenvolvidas agora, deve-se manter como critério de exclusão da participação do voluntário em imunização com outra vacina? Então, acho que a pergunta é essa, se alguém que tomou uma outra vacina, se deve entrar, né, se deve ser excluído do estudo ou não. Se eu entendi bem, eu acho que foi isso, né? Tem uma segunda parte, depois eu vou fazer, a Marcele, se não for, pode falar, Marcele, por favor. Então, acho que é isso. Marcele, obrigada pela pergunta. Depende, se for uma vacina que não seja uma vacina para a Covid, se o estudo tiver como objetivo a eficácia, você pode fazer o seu protocolo prevendo o intervalo, né, preconizando o intervalo entre a vacina, por exemplo, a vacina da gripe. Se você vai fazer um estudo clínico com a vacina Covid, você, então, escreve no critério de elegibilidade que a pessoa pode ter tomado a vacina da gripe e se for que é recomendado pelo Ministério da Saúde, a pessoa tem que tomar vacina, não tem jeito, e aí você faz o agendamento para ela ser incluída depois de um intervalo de 14, 30 dias, se você quiser ter um purismo maior, um intervalo de 30 dias para ela tomar a vacina Covid do seu estudo. Se for uma vacina para a Covid, aí vai depender da fase do seu estudo. Alguns estudos de segurança, pode ser que você consiga avaliar a segurança mesmo em pessoas vacinadas para a Covid, anteriormente vacinadas para a Covid, aí vai depender. Mas aumentando a cobertura vacinal, nós sabemos da dificuldade que podemos ter à medida que a cobertura vacinal para a Covid for aumentando. Vai ser difícil nós conseguirmos participantes se o critério de elegibilidade for não ter tomado nenhuma vacina para a Covid-19. Então, Eliane, obrigado pela resposta. Justamente a segunda parte da pergunta da Marcela é essa também, né? Será que com o avanço da vacinação chegará um momento em que haverá dificuldade de recrutarmos voluntários que ainda não foram vacinados? E como corrigir essa questão? E é isso que eu comentei durante a apresentação, que nós estamos discutindo agora, que a OMS chamou uma reunião só para discutir, e que os comitês de ética também já têm algumas apresentações sobre isso, as alternativas que nós vamos ter que encontrar para continuar avaliando essas vacinas novas que estão surgindo para a Covid. Nós vamos, sem correlato de soroproteção definido, nós vamos conseguir fazer estudos de imunogenicidade, avaliando anticorpos neutralizantes, que possam garantir que aquela pessoa está protegida. Então, acho que nós vamos ter que avançar, lembrando que os estudos de avaliação imunológica eles continuam, e não são todas as vacinas, as doenças que têm correlato de soroproteção de vacina, algumas não têm, mas nós temos esperança aí de encontrarmos esse correlato de soroproteção em breve, para nós podermos fazer a avaliação, os estudos de imunogenicidade, que têm um tamanho amostral muito menor em relação aos estudos de eficácia e conseguem terminar, por isso, em menor tempo, uma logística mais fácil. E é isso. Eu não sei, doutor Sérgio, se você ouviu, acho que o Robson levantou a mãozinha, né? Deixa eu ver. Robson, desculpe, não... sim, tem aqui. É que estou com um número só aqui, 1297849. Mas, eu estava atrás dele. Vocês já conhecem o código, né? Eu não conhecia ainda. Então... É verdade. Boa noite a todos. Eliane, parabéns, é uma honra trabalhar com você. A gente já trabalhamos juntos, eu, você, a Lourdinha, mais de uma década, né? Vamos falar assim. Eliane, até pegando um pouco tua experiência como pesquisadora responsável de vários projetos, principalmente com vacinas, população pediátrica, eu fiz uma pesquisa rápida
E eu verifiquei mais ou menos que existem 32 estudos em andamentos com população pediátrica. Rapidamente, Sinovac, Pfizer, Oxford. Eu queria saber a tua opinião como pediatra, como epidemiologista. Qual seria o impacto e de que forma a gente poderia delinear esses estudos, porque a gente quase não fala da população pediátrica, né? E eu entendo que, partindo para um estudo de fase 4, ou mesmo um pós-marketing, duração de imunidade, a gente também tende a incluir essa população nos nossos ensaios, né? Entendendo questão de vulnerabilidade, todo esse escopo. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Robson, obrigada pela pergunta, é um prazer trabalhar contigo também. Os estudos na população pediátrica, eles já começaram em alguns países, já estão fazendo. Aqui no Brasil, eu fiz essa pesquisa hoje também. Tem uma vacina que já pediu, já submeteu o protocolo à Anvisa para fazer estudo na população pediátrica. Nós sabemos que a população pediátrica, graças a Deus, foi poupada dessa doença, de certa forma. Nós sabemos também que a síndrome multissistêmica pediátrica, ela acontece, ela já foi definida. Existem algumas crianças que é um percentual, raro, você não tem muitas crianças acometidas de Covid com essa síndrome, que é uma síndrome grave, que leva à internação, pode levar ao óbito também, mas pela população pediátrica não ter uma magnitude, pensando em gravidade da Covid-19, a vacina, os desenhos dos estudos não foram feitos no início pensando na população pediátrica, exatamente por esse agravo, não ter um impacto na infância como teve para as pessoas adultas e os idosos. Então, agora vão começar os estudos na população pediátrica, porque nós sabemos que, apesar de não ter um impacto com a mesma magnitude das outras faixas etárias, existe relato de óbito, existe relato de internação, existe relato de acometimento na infância. Estão começando os estudos para avaliar, alguns já até saíram publicados, a transmissão por faixa etária, e você tem que considerar adolescentes também, a transmissão do vírus dentro de casa, na escola, pensando em professores, como é que são esses adolescentes vacinados? Eles eles transmitem, qual o impacto dessa transmissão, e sendo vacinados, se eles vão diminuir essa transmissão entre eles e deles para os idosos. Alguns moram com avós, alguns moram com pais com comorbidades, então faz-se necessário estudo na população pediátrica, sim, e esses estudos já começaram, alguns já estão começando até a sair algumas publicações dos primeiros resultados em crianças. Então, é isso. Eu acho que agora é aguardar, e são estudos em adolescentes, e alguns já estão incluindo até a partir de 6 meses de idade. Obrigado, Eliane e Robson, também pela participação. Lurdinha, você está com a mão levantada, você também queria fazer algum comentário? Estou com a mão levantada, Então não As baixei. Duas agora, uma virtual e uma real. Deus do céu. Não, estou brincando. Não, mas eu estou vendo que a tem uma pergunta, da Carla. A Carla está substituindo a Amanda. Isso, eu vi, a Carla Godfroy, ela falou, a Amanda não veio, mas naturalmente mandou uma representante, né? Ela perguntou assim, né? A pergunta da Amanda certamente seria, qual, na sua opinião, será a linha de correlato de soroproteção para a vacina Covid-19? Carla, obrigada pela substituição aí da Amanda, obrigada pela pergunta. A minha opinião é que nós estamos avançando, já tem uns estudos muito interessantes, né? Essa pandemia trouxe um acesso aos artigos, uma coisa fantástica, que foi o acesso liberado, sem custo. Nós precisávamos realmente ter um acesso equitativo para poder botar toda a ciência na mesma página, poder uniformizar, padronizar, poder dar esse acesso a todos.
Isso foi fantástico. Mas, ao mesmo tempo, é angustiante que tem tanto artigo legal e a gente não consegue dar conta de ler tudo. Então, eu andei lendo alguns artigos sobre os convalescentes, né, as pessoas que tiveram Covid e a avaliação da resposta imunológica comparado com as pessoas vacinadas, e é muito interessante, você tem os gráficos que as pessoas que fizeram o esquema primário da vacinação da Covid, elas têm títulos de anticorpos neutralizantes com níveis muito maiores que as pessoas que adoeceram. Então, assim, nós estamos caminhando, eu espero, para encontrar esse correlato. Eu acho que os estudos de efetividade agora eles vão contribuir muito para nós tentarmos definir esse correlato, e, infelizmente, nós não temos ainda. Não adianta você tomar vacina e querer ir para o laboratório fazer ELISA, fazer IgG, IgM, fazer para ver se está protegido. Não adianta, não existe essa definição ainda. Mas eu acho que nós estamos caminhando em breve para encontrar esse correlato. Obrigado, Eliane. E também um comentário da Carla aí também, né? Depois da pergunta. Eliane, muito maravilhosa, parabéns. E a Ana Guerreiro também, parabéns duplamente, excelente apresentação em dia tão oportuno, né? Obrigada, Ana e Carla, obrigada. Isso, então, se mais alguém tiver alguma pergunta, por favor, comentar. Bom, então, Eliane, muito obrigado pela apresentação, é sempre brilhante, né? As quintas-feiras estão ficando já marcadas, as quintas à noite aqui, já é um prenúncio maravilhoso do final de semana, né? A gente vê as coisas boas que vocês têm feito aí, Fiocruz, Biomanguinhos, é uma parceria maravilhosa aí que a gente conseguiu, né? Com a Lurdinha, a Ana Guerreiro. Isso que você falou, assim, esses desdobramentos assim da pandemia são muito legais mesmo, né? Em relação à abertura, né, de acesso, né, aos periódicos, aí aos artigos. Se não me falha a memória, a Cochrane, eu acho que abriu também assim, o acesso, né, das revisões. E assim, isso é alinhado com a filosofia do ECO, né, que é desmonopolizar o conhecimento e todos aprendem, todos ensinam. Então, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o convite, Eliane, pela excelente apresentação e os comentários e respostas às perguntas. Lurdinha, Ana Guerreiro, em nome de todos os participantes aí também, obrigado, é sempre um prazer estar com vocês aí. Tá bom? Então, uma ótima noite, bom descanso, muita saúde para todo mundo. Obrigada, tchau, tchau. Eliane. Boa Até noite. mais. Tchau. Tchau, Sérgio. Tchau. Tchau.